Atenção, foi condenado a 17 anos e 8 meses de prisão. Matheus José Alves da Silva, de 25 anos, apontado como um dos autores da morte de Fábio Gomes da Silva, de 25 anos, em julho de 2021, na cidade Extrema, no sul de Minas. A vítima foi morta com golpes de faca e teve parte do corpo carbonizado. O júri popular aconteceu ontem no fórum da cidade, após mais de 7 horas de julgamento. O tribunal acatou as denúncias do Ministério Público e condenou Matheus por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e meio cruel, furto qualificado e ocultação parcial das provas e do cadáver. A decisão ainda cabe recurso. Outro homem que também teria participado do crime segue foragido. A informação é que a dupla pretendia esconder um relacionamento homossexual entre os três. Vamos ver, balança aí. Foi condenado a 17 anos e 8 meses de prisão Matheus José Alves da Silva, de 25 anos, apontado como um dos autores da morte de Fábio Gomes da Silva, de 25 anos, em julho de 2021, em Extrema, no sul de Minas. A vítima foi morta com golpes de faca e teve parte do corpo carbonizado. Um júri popular foi realizado no fórum da cidade. O julgamento iniciou ontem, por volta das 9 horas da manhã, terminou cerca de 4h30 da tarde, fizemos um julgamento aí direto, paramos em um momento apenas para almoçar. O julgamento contou com o depoimento de 2 testemunhas, arroladas pela acusação, por nós, pela assistência de acusação também, que contou com a ajuda e a colaboração da testemunha, que é um policial civil que participou de toda a investigação, e do irmão da vítima, do Fábio, que encontrou o Fábio morto na casa dele. Após mais de 7 horas de julgamento, o tribunal acatou as denúncias do Ministério Público e condenou o réu por vários crimes. O Matheus sofreu uma condenação pelo homicídio duplamente qualificado. As qualificadoras foram motivo torpe e a crueldade, o meio cruel que foi utilizado para executar aí Fábio, E também ele foi condenado pelo furto qualificado também, por ter sido um furto realizado no período noturno em concurso de pessoas. E também ele chegou a ser condenado pela ocultação parcial das provas e do cadáver. Matheus deve cumprir a condenação em regime fechado. A pena em que Matheus foi condenado, ela somou-se a 17 anos e 8 meses, em regime fechado, e deverá cumprir todo o período aí, os 40% de pena em regime fechado, e não foi lhe dado o direito de recorrer em liberdade. A decisão foi em primeira instância e ainda cabe recurso. Desde o início das investigações, assim que chegou até o acusado Matheus, ele permaneceu preso, permaneceu até o dia do julgamento e irá permanecer preso ainda em possibilidade de recurso, porque ontem já foi negada em sentença a possibilidade dele recorrer em liberdade. Ele permanece preso e muito provavelmente permanecerá até um eventual recurso, o qual ainda cabe, mas nós temos certeza que será mantida a decisão dada ontem pelo corpo dos jurados. De acordo com a Polícia Civil, Fábio teria sido morto porque os suspeitos queriam esconder um relacionamento homoafetivo entre os três. A informação é que apenas Fábio seria homossexual assumido. Após o crime, a dupla ainda furtou alguns objetos da casa da vítima. Câmeras de segurança teriam registrado o momento em que a dupla seguia para a casa de Fábio. Em seguida, os dois foram flagrados saindo do local com um micro-ondas, uma caixa de som e um celular, que seria de Fábio. O condenado, que é de Pernambuco, foi preso dias depois no bairro Pessegueiros, em Extrema, e deu a identificação do outro envolvido, que é da Bahia, e teria conseguido fugir para o estado de origem. Ele ainda está foragido. Na casa do condenado foram apreendidas as roupas usadas no dia do crime e alguns objetos que teriam sido furtados. Nesse crime, são 2 acusados, o Matheus José e o José Antônio. O Matheus José foi o único que foi capturado pela polícia e o José Antônio, ele continua foragido. Ele evadiu da cidade de Extrema já há 2 a 3 dias
após a morte do Fábio e até o presente momento ele não foi encontrado. Então, o julgamento ontem foi apenas do Matheus, o qual foi encontrado e permanece preso. Com relação a uma das qualificadoras, que é o motivo torpe, né? O Fábio era um homossexual, ele era alguém assumido, né? Ele não escondia isso nem das pessoas e nem da família. E foi verificado durante a instrução criminal em que provavelmente eles eram um trisal, eles estavam ali tendo um relacionamento, e em algum momento pode ter surgido aí uma questão de ciúmes ou raiva, e Fábio foi morto por Matheus e José Antônio. Durante o julgamento, o réu negou as acusações. O Matheus, acusado, né, ele não assumiu a responsabilidade do crime, ainda com todas essas provas. A versão que ele trouxe é de que ele estava dentro da cena do crime, ele estava naquele momento, mas que ele aí não teria dado nenhuma facada no Fábio. Lembrando que o Fábio, ele levou 11 facadas. Foram utilizadas 2 facas, uma chegou inclusive a quebrar, e eles utilizaram outra faca para continuar a execução. Além, né, das facadas, também foram verificados pela perícia diversos hematomas, foram vários hematomas pelo corpo, inclusive exposição óssea. Pois é. Quer dizer, teve muita maldade, muita crueldade, né?